Você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E olha só, uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFLORA, constatou que pelo menos 5 culturas ocuparam, desde 1985 até 2017, 70% da área plantada do país. Para falar com a gente sobre este assunto, nós convidamos um dos autores deste estudo, o Vinícius Guidotti, que também é pesquisador e coordenador de geoprocessamento do IMAFLORA e que está aqui conosco. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, pela atenção aqui com o nosso programa. Obrigado a você, Leandro, pela oportunidade. Fico à disposição aqui para explicar um pouquinho mais esse estudo. Deixa eu só para a gente compreender um pouquinho melhor, quer dizer, o estudo de vocês, ele fez uma abordagem aí, uma linha de tempo bastante grande, quer dizer, de 85 a 2017, e constatou que em todo esse período sempre houve a predominância das culturas de arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho e soja, pelo menos em 70% da área plantada num país de dimensões continentais como é o Brasil. Olhando uma primeira radiografia, o que a gente pode tirar desses números? Isso mostra para nós o quanto que o meio rural do Brasil ele é pouco diverso, de certa forma, né? A gente tem apenas 5 culturas predominando no território ao longo do tempo, nesses 40 anos de análise do estudo. A gente teve uma alternância entre essas culturas, né? Então a soja, no começo da pesquisa, ela era pouco relevante do território e com o passar dos anos ela foi ganhando importância, né? E ultrapassando aí, portanto, arroz, feijão, a cana e o milho, que no início da pesquisa era a cultura de maior importância para o Brasil. Então hoje a gente tem a soja dominando quase metade da área rural do Brasil, e a gente tem depois o milho, a cana-de-açúcar, o arroz e o feijão. Então, é um retrato que, quando a gente fez essa análise pela primeira vez, a gente viu isso e chamou muita atenção, porque não teve uma mudança significativa, né, nas culturas que dominavam o território ao longo do tempo. Uhum. Em seguida eu quero ver com você, a gente vai dar uma destrinchada aqui nesses números, exatamente para conseguir compreender como foi esse processo de expansão dessas culturas e o predomínio delas cada vez maior aí no território nacional e como elas se comportaram principalmente. Mas acho que cabe uma pergunta anterior que é o seguinte: esta constatação, quer dizer, que nos últimos 40 anos você teve aí pelo menos 70% da área plantada com essas 5 culturas, significaria dizer que nós tivemos uma redução da diversidade de oferta de produtos agrícolas aqui no Brasil, ou não? A gente analisou isso também no trabalho e o que a gente constatou é que as culturas, como um todo, elas permanecem nos territórios do Brasil, né? Em todos os estados, as culturas que eram plantadas anteriormente permanecem. Então, o que aconteceu, na verdade, foi uma diminuição da participação de outras culturas na área agrícola. A gente teve a soja, o milho, a cana-de-açúcar entrando mais nas áreas agrícolas dos estados do Brasil, e as culturas como hortifruti, hortaliças em geral, frutas, né, foram perdendo um pouco de espaço e se deslocando dentro dos municípios para as áreas de menor aptidão agrícola. Então a gente tem culturas como soja e milho ocupando áreas de maior aptidão, áreas de maior interesse econômico, e as culturas de menor interesse econômico permaneceram nos territórios sim, né? Então a gente manteve o número de culturas ao longo do tempo, mas elas foram perdendo um pouco a sua importância em termos de área e também sendo deslocadas para regiões de menor valor agrícola das terras. Agora, para a gente entender exatamente como se poderia, de alguma maneira, a política pública induzir a diversidade de produção agropecuária aqui no Brasil, talvez fosse importante a gente também compreender como foi esse processo de sustentação e crescimento e sustentação dessas 5 culturas, porque dessas 5, por exemplo, o arroz e o feijão, a gente pode tirar aí dessas grandes commodities que têm os preços determinados pelo mercado internacional, que é o caso da cana, né? Quer dizer, os seus subprodutos, o açúcar, o álcool, o etanol e etc. Mas o milho e a soja também vêm com balizamento
fora do país. E aí até a gente poderia compreender que a valorização dessas commodities no mercado internacional por diversos fatores, seja pela escassez da oferta em relação à demanda, causada aí por problemas climáticos, seja por um aumento expressivo aí do consumo em razão de problemas com rebanhos suínos que ocorreu na China. Quer dizer, há uma série de fatores, de variáveis que a gente poderia trazer aqui para explicar o aumento dos preços dessas commodities no mercado internacional. Mas dá para a gente entender que efetivamente a valorização desses preços, eles induziram o aumento das áreas plantadas. E aí eu te pergunto, esta é a tendência para os próximos anos também? Com certeza, né? A gente entende que o produtor rural ele está atento a essas movimentações do mercado global, né? Então, quando ele vê uma oportunidade de ter mais renda por área na sua fazenda, então ele acaba optando por culturas mais rentáveis, culturas que estão no momento mais valorizadas, né? E então acaba preferindo culturas como soja, como milho e a própria cana-de-açúcar. O que a gente percebe é que essas culturas são, sim, governadas pelos preços internacionais e esses preços, portanto, acabam decidindo, né, como se planta e o que se planta no território nacional. Enquanto o arroz e o feijão, eles já são mais marcados pelo mercado interno. Então, a demanda do mercado interno acaba ditando um pouco a produção dessas culturas no território. O que a gente percebeu nesse estudo é que o consumo interno de arroz e feijão ele vem diminuindo ao longo do tempo também, né? Então, talvez esse possa ser também um dos motivos que vem fazendo com que se plante menos arroz e menos feijão no território. Então, portanto, eu diria que tem dois fatores aí, né? Um que é o mercado internacional puxando o preço de commodities para cima e outro que é o mercado interno com menor consumo de culturas mais tradicionais, culturas alimentícias, como é o caso do arroz e do feijão. Então, eu diria que sim, a expectativa para os próximos anos é que essa tendência continue, a menos que haja uma mudança, né, drástica aí na questão do preço dessas commodities, ou que o consumo interno acabe sendo alterado de alguma forma. É o que a gente, olhando numa retrospectiva aí, a gente vê que nos últimos 40 anos a abertura de novas fronteiras agrícolas, basicamente, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que se tornou o maior produtor aí de grãos do Brasil, assumindo essa liderança, naturalmente foi induzido exatamente por causa da valorização dessa commodity no mercado internacional. E aí, como você entende que deveria, na verdade, agir o governo federal ou as políticas públicas deveriam, na verdade, serem conduzidas no sentido de induzir a diversificação da oferta de produtos, principalmente para o mercado interno, porque se continuar nessa tendência, que o produtor naturalmente busca, com legitimidade, naturalmente, o lucro, né? Como que poderia, na verdade, não reverter esse processo, mas garantir a diversidade no país? Você acha que isso, de alguma maneira, estaria sendo realizado no país na medida em que já há consolidação dessas áreas que foram abertas? Porque se tem um dado positivo que eu estou vendo aqui na pesquisa, ô Vinícius, é que a nossa produção dobrou em relação à abertura de novas áreas, né? Isso pelo menos é um bom número, né? Uhum. Sim, com certeza. A gente teve aumento de áreas agrícolas, né, portanto, uma expansão de área no período analisado, mas a produção aumentou muito mais, né? Então, a gente teve ganhos de produtividade também. Não dá para a gente dizer que só foram abertas novas áreas e que a produção dessas áreas permaneceu igual. Não, a gente teve grandes ganhos aí de produção e, portanto, produtividades maiores. O que a gente acha, tem vários fatores, né, que podem ser pensados aí para que a gente tenha talvez uma direção diferente no que se planta hoje no Brasil, como se planta, quanto se planta, né? Eu diria que a questão da política de preços é muito importante, né? Porque o produtor e as fazendas têm que ser vistas hoje em dia como negócios, né? Então tá todo mundo buscando ter renda, ter lucro, e como a margem do produtor já é uma margem muito pequena, ele busca sim culturas que sejam mais rentáveis, cultura que tenham preços melhores, né? Então, eu acho que trabalhar uma política de preços, né, que a gente valorize mais o produtor, que ele consiga ficar com uma renda maior dentro da sua fazenda e que essa renda seja
proporcionalmente maior em relação ao que se gera depois ao longo da cadeia, né? Porque hoje você tem as distribuidoras de alimentos, você tem as redes varejistas, ficando com a maior parte da renda do que se produz no campo, né? Então, o maior trabalho, o maior risco fica para o produtor rural, mas a renda maior fica para os elos seguintes da cadeia. Então, acho que a gente tem que pensar de alguma forma como reverter essa situação para que a maior renda fique no campo. Eu diria também, Leandro, que é importante a gente pensar na questão do território nacional, né? A gente tem um país com dimensões continentais, a gente tem populações que são desassistidas de uma forma geral em termos de política pública, né? Não só pensando na parte alimentícia, mas na parte social, de escola, educação, saúde, né? Então, a gente tem que pensar como que o alimento vai chegar para essas populações. Se a gente tem regiões muito especializadas, né, em determinada produção de determinado cultivo, por exemplo, o próprio arroz, né, que ele é concentrado no Rio Grande do Sul, muito pela questão da produção do arroz, né, das peculiaridades desse cultivo. Mas ele tem que caminhar longas distâncias para chegar até o norte do país, até o nordeste, né? Então, é um exemplo que a gente, de repente, poderia considerar arroz plantio de sequeira em outras regiões, para que a gente tenha maior diversidade, né? O arroz mais acessível a populações mais distantes. A questão das estradas, da logística no país também é uma questão complicada. Então, é comum que se perca a produção ao longo do caminho, por conta de demora no transporte desses produtos, falta de refrigeração. Às vezes o produto chega no porto ou chega no ponto de distribuição, mas não é recebido na hora. Então, todos esses atrasos vão causando perdas e desperdícios ao longo da cadeia. E essas são questões também que poderiam ser melhor trabalhadas para que a gente tenha um mercado de alimentos mais eficiente, né? Eu acho que é uma questão bastante ampla, né, com variáveis complexas. A gente tem que pensar nas diferentes elos aí, desde a produção, distribuição e consumo, em cada uma dessas três principais caixinhas, quais são as chaves aí que a gente tem que mexer para que tenha um sistema agroalimentar mais sustentável. Quer dizer, o que deu para depreender aqui, ô Vinícius, é que também a infraestrutura disponibilizada e o aporte financeiro que muitas vezes é necessário ser dado para uma categoria de produtores rurais, uma categoria significativa dos produtores, também de alguma forma acaba induzindo o processo de expansão e de produção agrícola aqui no país. Foi o que eu consegui compreender mais ou menos por aí, né? Isso, exatamente. A gente tem políticas agrícolas que determinados nichos de produtores conseguem acessar, né? E isso acaba fazendo com que a gente tenha essa decisão do produtor mais orientada pela questão do mercado global, da rentabilidade da sua produção. Uhum. Se eu pegar essa lógica que você colocou aqui, quer dizer, uma tendência a uma expansão dessas 5 culturas aqui no Brasil, e o que a gente quer, na verdade, é uma diversificação cada vez maior, com rentabilidade para o produtor na mesma medida, né? Claro, você não tem como planificar aí a rentabilidade, porque cada propriedade tem um tamanho, cada cultura tem uma rentabilidade, cada dedicação deve ser remunerada de uma maneira ou de outra. Como fica, por exemplo, qual o impacto que isso teria no número de propriedades rurais que a gente tem de médio e pequeno porte, que são fundamentais e importantes na oferta de alimentos também aqui no Brasil, além, evidentemente, das exportações, das divisas que o Brasil precisa ter, essa coisa que é tão significativa e tão importante também para o país. Mas que impacto, quer dizer, essa perspectiva que a gente tem de concentração da produção agrícola nessas 5 culturas, basicamente nessas 3 culturas principais, cana, soja e milho, ela acaba exercendo sobre o número de propriedades que nós temos aqui no país. Há uma redução do número de produtores hoje no país em razão dessa concentração? Sim, como eu falei, tem sido cada vez mais difícil se obter um lucro dentro da sua fazenda, né? O produtor tem cada vez mais que se especializar, cada vez mais buscar novas tecnologias.
o ganho por unidade de área tem sido cada vez menor, né? Então, isso faz com que pequenas produções dificilmente sejam rentáveis, lucrativas. E nesse processo todo, a gente tem uma consolidação de fazendas pequenas e médias em fazendas maiores, né? Diminuindo o número de propriedades no país, né? Tendo uma concentração em área dessas fazendas. Então, a gente observou, sim, uma redução no número de propriedades no país ao longo desses 40 anos e um aumento da área média das propriedades no país, confirmando essa hipótese, né, de que, ao longo do tempo, as fazendas menores elas vêm perdendo espaço justamente porque é mais difícil ter um lucro numa área menor, porque você tem os seus custos fixos muito altos, né, dentro da fazenda, no meio produtivo, e você precisa de uma área maior para que aquele ganho marginal por hectare ele possa, com a soma total da sua área, compensar o seu custo fixo. Então, esse processo de êxodo rural ele está sendo muito forte, né, e cada vez mais as populações jovens do campo buscando oportunidades na cidade. Então, isso também causa o processo de envelhecimento do meio rural, né? Que a gente vai cada vez mais tendo menos pessoas jovens e mais pessoas idosas no campo. Talvez isso explique, inclusive, dos maiores problemas que se tem no campo hoje, que é exatamente a sucessão rural, né? Quer dizer, muitas vezes a propriedade ela não tem o tamanho necessário para que aquela cultura ou aquela vocação da região seja praticada dentro daquela propriedade. E isso desestimula os mais jovens que acabam, de alguma forma, migrando para as cidades. Eu acho que o processo educacional e de qualificação ele é natural, ele vem ocorrendo no campo também, mas o que não seria natural é o filho do agricultor ir para a cidade para estudar e não retornar para o campo, né? Esses fatores que a gente está falando aqui agora acabam sendo, de alguma maneira, você disse que acabam induzindo, mas eles também são fatores de dificuldade nessa questão da sucessão rural? Olha, eu acredito que sim, né? Porque quando a gente tem essa questão a tecnologia ela vem para ajudar, né? Para que a gente consiga produzir mais. Só que, por outro lado, você ter um plantio tecnificado exige um maior conhecimento, exige uma maior escolaridade, exige uma gestão da fazenda como se fosse realmente um negócio rural, né? Então não dá mais para se plantar em certas regiões do Brasil sem que você olhe para a fazenda como um negócio rural. Então isso traz uma grande dificuldade para produtores que não têm uma escolaridade mais avançada, que não têm esse estudo, né? Ou que não conseguiram acompanhar essas mudanças de mercado. Então a gente vai deixando essas populações cada vez mais desassistidas, né? Porque além deles não conseguirem acompanhar, o governo também não consegue levar até eles uma tecnificação, uma assistência técnica. Não estou dizendo que isso não ocorre no país, né? Mas se a gente considerar o número de produtores no Brasil e as regiões todas do país, a gente tem inúmeras regiões desassistidas no Brasil. Então, essa dificuldade de acompanhar as mudanças faz com que as populações mais tradicionais do campo, mais antigas, né, acabem não obtendo renda das suas fazendas. E eu acredito que nessa situação as pessoas, novas gerações, acabam optando por buscar oportunidades nas cidades e sair realmente do meio rural. E claro, né, uma fazenda que fica sem essa veia produtiva, ela acaba sendo depois incorporada por uma outra fazenda vizinha que tem aí sim um produtor com uma gestão mais tecnificada da sua fazenda e um aumento de área, que busca um aumento de área, né, para ter mais rentabilidade. E talvez isso explique o fato de que o número de propriedades tenha diminuído, como você falou, mas o tamanho das propriedades tenha aumentado. E também é importante a gente destacar aqui que a gente está falando da agricultura, mas as áreas de pastagem também aumentaram em menor proporção, enquanto que a área de pastagem
ela foi de um crescimento aí de pouco mais de 29% nas micro-regiões, né, que são definidas pelo IBGE, a produção agrícola passou de 54%. Com a valorização, a gente sabe que o ciclo pecuário ele tem curvas não tão lineares quanto vem ocorrendo aí com a agricultura em termos de rentabilidade, exatamente por causa desta variação que a gente tem aí na retenção de vacas no campo, nessa questão das crias e tal, né? Quer dizer, esse ciclo pecuário ele precisa ser cumprido. Mas a valorização da carne brasileira no exterior também tende a fazer com que haja um aumento dessas áreas no interior do país, quer dizer, nas áreas rurais? Uhum. Olha, o que a gente vê da pecuária ao longo do tempo é que a abertura de novas áreas para pastagem, ela sempre foi no Brasil o fator principal do desmatamento, né, da conversão de vegetação nativa para abertura de áreas de pasto. Não necessariamente essas áreas abertas eram áreas produtivas, né? Então é comum em regiões de fronteira abertura de pastagem, mas sem boi, sem presença de boi. É simplesmente o fato de abrir área para pasto para valorizar a terra, né? Porque a gente tem essa situação no Brasil onde terras abertas valem mais do que terras com vegetação nativa. Então é comum que a pastagem entre nas áreas de fronteira para causar uma valorização da terra e não necessariamente para levar uma produção pecuária para aquela região. Eu acredito, né, que se essa dinâmica que você colocou continuar acontecendo de valorização da carne brasileira no mercado exterior, né, o preço da carne sendo maior e a produção pecuária mais rentável, que sim, que a gente pode ter um estímulo de produção pecuária no país e isso pode levar a aumento de áreas. A gente tem hoje muita área de pastagem no Brasil, né? Então a gente tem praticamente 3 vezes mais área de pasto do que área de agricultura. Então o que a gente observa, na verdade, é que a velocidade de aumento de áreas de pastagem diminuiu e essas áreas vêm aos poucos sendo substituídas pela agricultura. Se esse processo vai mudar em função da valorização no mercado da carne, eu não consigo te afirmar agora, mas é algo que sim, que talvez possa acontecer e mereça ser melhor estudado. Então, nesse sentido, eu estou vendo que o estudo apontou também que a expansão de áreas de floresta ela cresceu aí em 15,8% das áreas neste período. E só que até agora, por exemplo, até este momento, a gente ainda não tem um mercado de remuneração aí do carbono, quer dizer, um mercado regulamentado. Na medida em que isso ocorra, e a tendência que ocorra no Congresso Nacional, quer dizer, se não neste ano, há uma pressão até do próprio setor agropecuário para que isso aconteça, e é importante que o Brasil realmente regulamente essa questão e esteja em consonância com o mercado internacional em relação a esse tema. Há também, então, uma pressão para que áreas de floresta passem a ser valorizadas e passam a ser expandidas aqui no Brasil na medida em que você vai remunerar a floresta em pé? Uhum. Com certeza. Esse é um trabalho que nós, em Maflora, nós acreditamos muito, né? A valorização da floresta em pé. Então, como que a gente pode buscar formas de manejar a floresta existente, né? Na Amazônia, a gente trabalha com vários projetos de manejo florestal sustentável, por exemplo. Então, como que a gente pode tirar a madeira de uma área coberta por floresta, mas preservando aquela floresta? Então, é um manejo que utiliza o corte seletivo, né, das árvores. Então, a manejo florestal sustentável, a gente não faz o corte raso, que cortaria todas as árvores daquela fazenda, por exemplo. É um corte seletivo, que você seleciona árvores na sua área para tirar ao longo dos anos, né? E com isso você consegue preservar o dossel da floresta, consegue preservar a estrutura da floresta e, mais do que isso, permitir que ela se recupere ao longo dos anos após a exploração e volte a ter a mesma característica da floresta original. Então, o manejo florestal sustentável seria uma das formas, por exemplo, da gente ter uma renda das áreas de floresta. Além disso, nós do Maflora, a gente trabalha com povos e comunidades tradicionais, e esses povos coletam sementes, coletam óleos das árvores, como óleo de copaíba, por exemplo, o látex da seringueira, né, fazem artesanato, tem uma cultura extrativista, né, que são, de produtos florestais não madeireiros muito forte dentro das comunidades tradicionais que vivem na Amazônia, por exemplo.
Então, a gente tentar entender como que essas comunidades trabalham, tentar replicar esses modelos, né, de criar esses modelos de negócio, na verdade, para outras regiões, eu acho que também são oportunidades que existem aí para serem melhor exploradas. Muito se fala da bioeconomia, né, da Amazônia 4.0. Então, acho que são conceitos interessantes. A gente tem exemplos acontecendo já de pessoas tendo rentabilidade das áreas de floresta, como esses dois exemplos que eu trouxe, créditos de carbono também, mas é um mercado que ainda ele é pequeno e que a gente precisa arrumar formas de dar escala para ele no Brasil, para que de fato a gente tenha assim um impacto maior e consiga preservar essas áreas de floresta nativa. Maravilha, Vinícius. Vinícius, é uma pena, mas o nosso tempo está esgotado. Eu queria dizer que foi um prazer ter conversado com você. Eu acho que o mais importante são os números estão colocados e a partir deles é possível fazer uma radiografia e de alguma forma induzir o crescimento, e que o que a gente quer é isso, crescimento do setor agropecuário brasileiro em todos os níveis, em todos os setores. Agradeço demais a sua participação aqui no AgroMais Entrevista de hoje. Obrigado, Leandro. Foi um prazer falar com vocês. Prazer foi todo nosso. E para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela companhia e a gente se vê. Até mais. Tchau.